Maravilha, então, pessoal. Vamos começar a nossa aulinha de estrutura de dados, ainda em revisão. Nossa revisão é grande, porque é bastante coisa que a gente precisa ter para que a gente possa trabalhar tranquilamente, né, com as nossas estruturas. Então, a revisão é importante nesse momento. Aula passada, a última aula, a gente viu classes e as características, né, e os pilares da orientação a objeto. A gente viu um dos pilares que a gente vai focar hoje, que é o polimorfismo, mas a gente viu também a técnica de polimorfismo de métodos, né? E hoje a gente vai trabalhar com o polimorfismo das classes, como que a gente pode transformar uma classe em outra. Então, só para a gente lembrar o que a gente viu na aula passada, a gente decidiu criar uma classe que representava uma novela. E aí, uma novela, ela tem um título, a gente fez o encapsulamento do atributo, né, título. Então, o atributo título, lembro, atributo, pode ser também variável de classe, também é conhecida, característica, também é um outro nome, ou atributo. Ele tem a possibilidade de ser implementada uma regra de negócio. Então, a gente coloca a visibilidade dele mais restrita possível para que a gente possa restringir o acesso a valores. Lembro que não é porque você não tenha uma regra de negócio associado a um dos campos ou atributos da sua classe que você não deva de utilizar encapsulado. Por que que você deve utilizar encapsulado, né? Fazer o encapsulamento de um atributo. É trabalho? Claro que é óbvio que é chato, né, você tem que ir lá, coloca private, tem que fazer um método set, um método get, etc. Mas eu lembro que você não precisa fazer um set e um get se você não for utilizar. Uma das coisas legais, se não utilizar, não precisa criar. É uma prática comum fazer, mesmo que você não utilize, é comum fazer. Por que que você já cria o método set, o método get, encapsula o atributo? Porque se surgir uma regra de negócio para aquele bendito atributo e você já está utilizando encapsulado, você só vai modificar o conteúdo do código set. E aí o set daquele atributo, você vai implementar a regra de negócio para fazer a validação, fazer a restrição do valor que você deseja e pronto. Você não precisa mais modificar nada, tudo vai ser feito através do método set. E eu lembro para vocês que, obviamente, a gente abstraiu isso daí nessa produção daqui, né? A gente fez com um if, mas não é a melhor prática, né? É interessante a gente criar uma exception para caso isso daqui aconteça. Então, a gente pode fazer uma exceção, lançar uma exceção, caso essa regra de o valor que está sendo passado esteja vazio, seja ativada. Se o valor está vazio, a gente ativa uma exception para isso daqui. E aí o cara trata a exceção lá no programa. Eu acho que fica bem legal essa ideia. Você vai modificar a tua classe, mas você não vai estar dizendo para que ela está sendo feita. Essa classe ela está tão genérica quanto possível. Eu não utilizo nada que faça noção a um programa que seja em modo console, porque não tem nenhum system out print da vida aqui. Você não faz a solicitação de entrada através de um scanner nela, não tem nada. A gente só devolve valores ou, né, objetos, ou baseado em objetos, né? Por exemplo, a gente devolve um objeto string aqui. Perfeito. Aqui você não devolve nada. Mas isso daqui é a grande sacada. Eu não estou fazendo impressão. E aí o que, que acontece? Eu não estou usando um método de impressão aqui. Se eu quiser utilizar isso daqui no modo console, eu posso fazer a implementação para o modo console. Se eu quiser utilizar essa classe para ser implementada em Java Desktop, posso. Posso fazer para Java Web, para Java Mobile, posso fazer para qualquer um. Ela já está preparada, ela devolve o valor. E aí, lá na minha classe que vai executar, que vai utilizar essa daqui que foi criada, ela sim deve de implementar a interface gráfica,
o método de entrada, e aqui eu só passo os valores recebidos, né? Então, essa é a grande sacada do encapsulamento e já criar os métodos set e os métodos get. É uma boa prática por conta disso. Obviamente, você pode estar olhando aqui e falando assim, olha, mas essa classe não tem o construtor. Mentira, ela tem um construtor padrão. Eu que não quis colocar ele, porque ele não teria código algum. Então, essa daí é uma coisa importante. Eu não coloquei porque ele não tem código algum. Mas eu posso implementar? Posso implementar sim. Por exemplo, né? E se eu quisesse ter um construtor, e o nosso problema aqui é um problema muito clássico, muito interessante. A gente está fazendo uma regra de validação. Então, a gente fez um método set que valida o atributo título. Perfeito, fizemos. Não posso ter um título vazio. Realmente, eu não tenho um título vazio aqui. Desde que eu tente inserir um valor. Mas, se você olhar o processo de utilização, então vamos olhar aqui o processo de utilização. Eu tenho a minha classe para testar, eu crio uma nova novela, eu chamei de novela N1. Quando eu faço isso daqui, quando eu fiz esse processo, o que eu tenho de característica mais importante? Quando eu crio um objeto do tipo novela, e foi o que aconteceu nesse exato momento, ele vem aqui e executa um construtor padrão. E como que é um construtor padrão mesmo? Só para a gente lembrar, né? Ele é public, ele não tem retorno nenhum, não tem nenhum tipo de retorno, ele tem o mesmo nome da classe, então novela, e ele não tem parâmetro de entrada e não tem implementação de código. Esse aqui é o meu construtor padrão. Sor, Quando... Pois em não, André? em Java a palavra public ela é obrigatória ou se você omitir a linguagem já entende que é public? Não, se você omite, é packed default. É uma das visibilidades. Você tem public, você tem lá embaixo private. São os dois extremos. E aí você tem o protegido, protect, e você tem o packed default, que é aquela uma que você não escreve nada na frente, que seria fazer algo assim, né? Isso, mas qual que é a diferença do public em Java, né, no caso? Uhum. Do public para o patch default, qual é a diferença? É assim. O private é somente dentro da classe. O public, qualquer um pode enxergar. Então, se eu estiver trabalhando com pacotes, eu posso importar o pacote, e aí, depois que eu faço a importação do package, do pacote, eu posso criar o objeto e eu posso chamar a classe pública tranquilo, sem problema nenhum. Quando eu uso o protegido ele vai funcionar para todas as classes, para dentro da própria classe, para todas as classes filhas, aquelas que herdam essa daqui por herança. Então, por herança, eu vou poder utilizar, então, a visibilidade protegida. Eu vou ter acesso àquele atributo como se eu tivesse dentro da própria classe. Os filhos podem acessar, mesmo se tiver dentro da... Se for como se tivesse dentro da própria classe, né? E aí não tem problema nenhum, você manipula o título normalmente. O packed default é quem está no mesmo pacote. Se eu tenho uma classe que é filha de outra, mas essa filha não está no mesmo pacote, então, se está com visibilidade packed default, eu não consigo acessar o atributo. Entendeu a diferença? É bem diferente de outras linguagens, é bem É, diferente. você tem a visibilidade assim, público. Qualquer um que pegar esse cara daqui vai enxergar. Eu tenho o private, só é enxergado dentro da própria classe. Eu tenho a visibilidade que é a protegida. É dentro da própria classe e todas as que herdam ela também podem ver. Protegida. E eu tenho o package default. Todos que estiverem na mesma pasta podem enxergar. Protegido é diferente de package default. Se eu tiver dentro da mesma pasta um arquivo e eu faço herança para outro, eu criei uma classe e fiz uma herança para outra, e eu declarei um atributo no primeiro como protegido, eu consigo enxergar numa boa. Se eu levar isso daqui para um outro pacote, colocar esse cara em outro pacote, se eu importar o pacote, eu consigo enxergar. Se a visibilidade
é package default, está em pacote separado, pastinha separada, não enxerga. É bem diferente. Então, dá algumas restrições legais. Se você coloca em pacote separado, você não usando o package default, você perdeu o acesso. Mas se você colocar como protegido, você consegue ter acesso. Se for uma herança, claro. Entendi. Não, perfeito. Eu falo isso porque em algumas das linguagens, o PHP é uma delas, né? Onde é claro que as boas práticas recomendam, né? Que você sempre utilize as palavras certas. Mas se por acaso você omitir o public, automaticamente ele já é definido como public. Não tem essa quarta visibilidade igual o Java possui. Então, é justamente, quando você omite, ela não é public, ela é package default. Package default, ela não tem um nome, é simplesmente você não colocar nada. Então, se eu fizesse, por exemplo, isso daqui, qualquer arquivo, qualquer classe que eu crie e coloque na mesma pasta que essa daqui, no mesmo pacote que essa daqui, ele consegue acessar esse atributo daqui. Então, eu posso criar um objeto novela e instanciar esse atributo e mexer nesse atributo sem passar pela regra de negócio. Na minha opinião, assim, legal, eu tenho 4 visibilidades. Tenho 4 visibilidades. Na minha opinião do Cristóvão, eu utilizo 2. Qual? Public e private. Por quê? Se eu estou falando que é público, quer dizer, então, que está passando por uma regra de negócio, tem um método, então está sendo validado. É para ser acessível. Se eu não estou colocando como público, eu estou colocando como privado. Por que eu estou fazendo a restrição do privado? Porque que eu não quero que seja modificado porque tem alguma regra implementada. Ah, mas eu confio na pessoa. Eu não confio. Eu não confio nem em mim. Vai que eu esqueço. E aí eu vou lá e eu mesmo quebro a regra de negócio numa implementação de herança, por exemplo. Não, Pode, né? Então, claro. se eu coloco a bendita da regra, eu encapsulo, eu vou tentar acessar, esse cara vai falar, olha, você não pode acessar, por quê? Porque é um acesso privado, né? Um private access. Aí você fala assim, ah, mas e se eu quiser mudar a regra de negócio? Pô, fácil. A gente não tem a capacidade de fazer o polimorfismo do método. Você vai fazer um override dele, ou seja, reescrever o método. Você pode reescrever um método set, implementando uma nova regra de negócio para aquilo ali, mas fica documentado o teu método, que ali tem um override daquele método, ou seja, quando ocorre essa herança, você modifica a regra de negócio explicitamente, através do override do método. E aí, na minha visão, eu acho que isso aí, documentalmente falando, estruturalmente falando, fica melhor para qualquer um que for enxergar. Se o cara pegar e olhar nessa classe, por que essa aqui aceita esse valor e essa aqui não aceita? Aí, ele olhando lá, vai encontrar um método set dentro da classe filha que permite isso daí, por exemplo. Então, é uma característica que eu acho que é melhor para a documentação e segurança. Se eu preciso burlar, né, burlar de forma correta, modificar a regra de negócio em uma classe filha, eu faço um override do método. Tranquilo, né? Na minha opinião, eu acho que é tranquilo. Acho que é isso que a gente precisa fazer, porque aí você cria a documentação do negócio. Aí fica claro que você modificou qual era o padrão, né? O padrão era aceitar de 5 a 10. Só que na sua classe filha, você agora está aceitando de 5 a 17, por exemplo. E aí você quer aceitar mais valores, você está modificando. Então você pode fazer essa modificação, sim, desde que fique documentado. Então, por isso eu não uso protegido, só por conta disso. Eu acho que na minha cabeça funciona muito melhor dessa forma, garantindo a implementação e fica registrada a regra. E aí você não tem problemas, né? Você fez a documentação, diz que na classe mudou, realmente está lá o método fazendo o override, né? Você fazendo a mudança, reescrevendo a regra lá dentro, e aí ele está fazendo tudo bonitinho, funciona legal fazer essa troca.
E eu acredito fortemente nessas ideias. Obviamente, tem coisas de visibilidade que você pode fazer, né? Mexer por projeto, por pacote, para ver, para não ter acesso realmente à instanciação daquela classe, porque aqui tem um conjunto, e aí é uma questão de organização de projeto, de estrutura. É mais algo estrutural do que programado em si, né? Você está falando mais de estrutura de acesso físico, se eu posso ou não posso ter acesso àquilo, ou se eu devo ou não ter acesso. Na minha cabeça funciona bem dessa forma. Então, eu acho que essas implementações valem fazer desta maneira para que não tenha problemas, né? Acho que fica interessante. Respondi? Perfeito, sir. Perfeito. É claro que é. Não, mas eu compreendi seu raciocínio. Eu gosto É, do Exist, mas eu entendi a sua justificativa. Ficou excelente a explicação. que bom que ficou claro. Continuando, então, só para lembrar, então, nós temos um método construtor, mesmo que ele não esteja escrito, ele existe dessa forma. Ele não tem parâmetros de entrada e não tem código implementado, mas a gente tem um problema, né? Na hora que eu crio um objeto a partir de novela, lá na minha classe usa novela, você lembra que ele dá valor padrão para todos os atributos? Quando é numérico, recebe zero. Se for inteiro, zero. Se for ponto flutuante, 0.0. Se for booleano, falso. E se for uma referência, se for um objeto, null, ele fica com valor nulo. Ou seja, na hora que eu crio um objeto do tipo novela, o título é null. E vamos ver se isso daí realmente é verdade, né? Então a gente vai lá na novela. Antes de qualquer coisa, eu vou imprimir esse cara para a gente ver. Eu vou imprimir ele logo no início aqui. Antes de setar o valor do título, né? Eu quero imprimir essa nossa primeira novela. Compilando, rodando. E olha lá que belezinha. A gente tem um título null. Null é um objeto que não foi instanciado. Ele está sem referência, está com referência nula, vazia. E aí, ó. Isso quebra o teu programa? Provavelmente sim. Isso aqui, se você for tentar utilizar alguma coisa, vai dar um null point exception. É uma das exceções mais divertidas do Java. Todo mundo ama ela. O null point exception. Em algum momento foi chamado alguma coisa que não foi instanciada. É isso mesmo que está acontecendo. Aí você fala para mim, muito fácil. Vamos então colocar lá no nosso construtor padrão. A gente vai lá no nosso construtor padrão e a gente coloca lá o nosso título igual a, por exemplo, branco. E aí você fala, perfeito, compilou, joia, vamos rodar. E aí você roda e você vê que o título está em branco. Mas uma das regras de negócio não era que o título não podia ficar em branco? Ó, que problema, né? Quando você tem esse tipo de problema, ou você cria uma solução de dar algum valor padrão, então, por exemplo, nome da novela, que é algo bem estranho de se fazer, mas é possível. Então, você pode fazer isso daqui. Agora, quando a gente executar o outro, você vai ver que surgiu nome da novela. Não é mais um valor nulo, não é mais um valor em branco, ou seja, a tua regra de negócio está sendo implementada. Mas, olha que coisa complicada que a gente tem agora. E se eu não tiver um valor padrão? Se eu não tiver um nome padrão para dar, qual que é o título padrão de uma novela? Novela? Novela 1? Nome da novela? Isso não é o nome dela. Isso é algo somente para não dar erro, mas não é um valor padrão. Uma das saídas, a gente pode utilizar, aí a gente vai ver a sobrecarga do método construtor. A gente pode sobrecarregar esse método daqui. A gente vai fazer uma sobrecarga dele, e aí a gente vai colocar, por exemplo, a passagem aqui de uma string título.
Perfeito. E aí a gente não recebe mais esse valor, título, olha lá. Joia, funciona, funciona. Agora a gente tem dois construtores, um que não tem nenhum parâmetro e o outro que recebe o título. Perfeito. Nosso programa agora, ele não precisa fazer isso daqui. Eu posso, na hora que eu construo, né? Então eu vou pegar esse cara daqui e vou só comentar, eu posso passar ele aqui. Eu já posso passar o nome da novela logo ali no construtor. Perfeito, vou comentar esse outro daqui porque vai repetir o processo, né? Só para a gente ver, compilou, ele já vai iniciar passando qual que é o título. Aí fica obrigatório. Só que eu ainda tenho a possibilidade de fazer assim. E aí eu compilo, aí eu executo, e aí fica lá nome da novela. Ainda está estranho. Aqui a gente viu a possibilidade de sobrecarregar o método construtor, né? Só mudar a assinatura dele. Então aqui é novela sem nenhum parâmetro, novela string. Duas assinaturas diferentes, possível. Mas isso aqui ficou estranho, né? Ficou esquisito. Então, eu acho que é uma boa prática, nesse caso, você não ter um construtor sem parâmetro para esse caso específico que eu quero que seja obrigatória a implementação de um valor válido, né? Então eu tiro aquilo dali e no construtor agora se torna obrigatória a passagem do título. Aí você fala assim: ah, agora ficou legal. Agora solucionou o problema. Eu falo para você: solucionou. Aí se eu pegar e tentar executar esse cara daqui, né? Ele vai dar um erro para você. Então, vou até ampliar aqui para você ver, olha lá. Vai dar um erro. Ele vai falar que não encontrou o método, que não tem parâmetro. Então, o método construtor, ele não encontrou um sem parâmetro. Se você compilar isso daqui, você vai achar erro também, falando que está faltando alguma coisa ali no construtor. Aí você fala, ah, beleza, vou colocar aqui, vou copiar até aqui de baixo, ó. Sai de baixo, né? Não é novela, mas estou colocando aqui. Compilei, rodei, e aí você fala, ah, tá funcionando 100%. Aí eu falo, aham, tá funcionando 100%. Olha só aqui, ó, probleminha, probleminha. Quando você passa uma string em branco, vazia, compilou, rodou e ele permitiu. E aí, o que aconteceu aqui? A gente teve problemas. Então, você cerca e cerca mais um pouco, e você descobre que sempre tem uma possibilidade. A única forma viável disso aqui não acontecer é se você implementar a exception, e aí não tem o que fazer. Implementou exception, fez isso daqui, vai rodar, vai compilar, beleza. Mas na hora da execução, vai lançar uma exception, não está sendo tratada, vai estourar, vai cair o controle no sistema operacional de volta. Ou seja, finaliza a execução do teu programa. Você lê o erro e faz a implementação do negócio correto. Coloca as validações que são necessárias para não deixar entrar o valor vazio. Então, acho que é uma boa prática, sim, pensar em fazer dessa forma e fazendo essas implementações. Então, eu estou mostrando para vocês e conversei com vocês sobre a possibilidade de sobrecarregar método. Então, método construtor, né, fazer uma sobrecarga dele. Então, a gente sobrecarregou ele, mas nem sempre sobrecarregar é a solução. Aí você acha que simplesmente colocar o método com o construtor com parâmetro resolve, mas aí eu falo que não resolve. Uma das saídas possíveis, né, que aqui eu vejo também, e é muito comum acontecer, ao invés de fazer esse processo, você chamar o set título, que ele já tem a regra de validação, né? Isso daqui ajuda bastante. Então, aqui o set título com a implementação já tem a implementação da nossa validação. Obviamente, aqui deveria ser uma exception, não coloquei a exception ainda, mas eu acho que essa saída daqui de você ir lá e colocar a chamada do método que tem a regra de negócio é importantíssima. Então, senão você acaba tendo que reimplementar a regra de negócio dentro do construtor. E aí, se você modifica a regra de negócio por algum motivo, você tem que lembrar que você vai ter que modificar no construtor e vai ter que modificar no método set. Isso daí não é uma boa prática porque pode gerar problema. Você esquece que tem a regra no construtor e você vai lá e muda só no método set.
Mudou no método 7, compilou, distribuiu, pronto, está dando problema, não está validando da forma correta. Por quê? Porque está sendo construído um objeto através do construtor. Né? Você está passando o valor para o atributo através do construtor. E aí você acabou de quebrar ele de novo. Então, algumas regrinhas são boas de serem lembradas. Isso daí é importante, eu acho que é muito útil para a gente lembrar desses detalhes. Isso é algo que eu gosto de visualizar. Não é óbvio. É uma coisa assim que não é óbvia. E não é. Se você pegar qualquer candango que está aprendendo programação orientada a objeto, vou falar ainda para não ficar assim, mas na linguagem A é assim na linguagem. Está aprendendo orientação objeto em Java. Não percebe isso. Não percebe quão complexo é fazer uma regra de validação. Essas regras de validação, elas são extremamente importantes. Como a gente trabalha com a ideia de fazer projeto, não é para fazer um sisteminha qualquer, uma pagininha. Não, a gente está pensando em desenvolver sistemas complexos. Sei lá, pode ser de uma grande operadora sei lá, de um banco digital, de uma operadora de cartão, sei lá, Cielo, Elo, Mastercard, Visa, não importa. Você pode estar construindo o core dela. Você pode estar trabalhando no back-end do desenvolvimento dela. E aí uma bobeira dessa parece ser muito boba aqui, mas quando você pensa num sistema aonde você pode, por exemplo, você pode burlar alguma etapa da validação da senha ou burlar uma forma da autenticação da conta, passa a ser sério, passa a ser grave o negócio. Então, a gente tem que analisar esses pontos e entender. Os testes são muito legais para validar. Não é foco, não abordo isso nessa disciplina, e nem é o foco dela, claro, mas eu gosto de lembrar que a gente tem a possibilidade de, por exemplo, né, fazer a implementação de testes unitários. O Java tem uma ferramenta legal, na verdade tem várias ferramentas, né, para você fazer testes de unidade, né, ou testes unitários, que ajuda você a validar todos os pontos que podem ser falhos no teu sistema. E aí, quando tem uma falha e você não trata essa falha, isso daí é um problema. Você tem que tentar cercar ao máximo as possibilidades de não funcionamento correto do teu sistema. E eu acho que isso daí é a grande pegada de fazer um sistema de qualidade. O sistema de qualidade não é que ele não tem a possibilidade de erros, é que ele trata as possibilidades de erro. Erros sempre vão acontecer. O ideal é você tratar isso daqui para que você não tenha essa possibilidade de receber um erro e parar o funcionamento do teu programa. Então, a grande ideia é você fazer o tratamento para que não pare o funcionamento do teu programa. Essa é a grande sacada. Então, quando eu estou falando para você que tem que pensar no método construtor, tem que ver se eu vou validar, o método 7 serve para implementar regra de negócio. Eu não estou falando bobeira, eu estou falando exatamente o que a gente precisa fazer para fazer um código de qualidade. Professor, eu posso pular isso aqui? Comigo você pode. Porque a gente está estudando, está aprendendo. Pode, não tem problema. Mas lá no seu trabalho, lá na sua implementação, independente da linguagem que você usa, não pode. Tem que fazer direito. Então, eu recomendo, faça direito desde já, para que você não acarrete esse vício lá na frente, né? Se você não leve um vício da faculdade de fazer da forma mais fácil. Faça da forma direito. Fazer direito é melhor do que fazer da forma fácil. Porque a forma fácil, ela te cobra caro lá na frente. Então, dá muita manutenção no sistema, quebra o sistema várias vezes, e essas quebradas de sistema são coisas absurdamente complicadas, porque quanto tempo o teu sistema pode ficar parado? Já imaginou que você esteja trabalhando no desenvolvimento de um sistema de uma financeira? Se você fez algo que quebrou o teu sistema, que você tem que tirar ele do ar, pensa comigo, quanto custa a hora desse sistema fora do ar? Não é R$ 10, entendeu? É algo assim, sei lá quantos milhões em transação eu posso estar perdendo.
Pode ser assim, de 1.000 a milhões a bilhões, depende do sistema. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Olha que legal. O Felipe falou uma coisa legal aqui, num sistema que ele já viu, tem uma função chamada vazio. Nela, faz todas essas validações e sempre que descobre uma forma nova, é só ir lá e colocar. Perfeito, é isso mesmo que a gente faz. A gente cria para fazer as exceções. Oi, Felipe? No sistema que eu estou estagiando, aí Uhum. tem lá, você passa o parâmetro e ele verifica se for zero, se for nulo, se for vazio, se for undefined, se for... E retorna um booleano de verdadeiro ou falso. Olha que coisa da hora, né? Você já faz a validação do que é realmente que tem que ser feito, né? Aí não Eu fica acho aquele perfeito. monte de validação dentro dos ifs repetindo. Eu acho top. E eu acho que é uma implementação bem legal e a gente vai fazer essa implementação de como utilizar isso daqui de uma forma mais organizada possível. Nem sempre, né, pode ser a melhor forma que você vai ver, cada empresa implementa a sua solução de uma maneira, mas a ideia, o conceito você vai levar. E aí, se ela implementa modificando um pouquinho, ou se ela muda muito, pelo menos a ideia base você terá e você pode levar essa ideia lá para frente, e eu acho que isso daí vai ser importante, eu acho que é realmente a implementação. Eu gosto muito dessa ideia, tanto é que eu implemento isso daí nos nossos programas, justamente para a gente ter segurança. Então, lá na aula de PO, no finalzinho eu mostro exception, na parte de estrutura a gente também cria essas exceptions, porque eu estou fazendo uma implementação que é em Java console. Mas e se eu falar para você, a gente vai ver agora Java Desktop, vai funcionar? Vai, tem que funcionar. Então, a classe que a gente cria, ela tem que poder ser implementada numa metodologia desktop, tem que ser capaz de ser implementada numa metodologia web. A classe, ela tem que ser responsiva para todas as possibilidades. Obviamente, vem aquelas conversas que são sempre recorrentes, né? Ah, mas vai funcionar no Android? Assim, a arquitetura mobile, Java para mobile é bem diferente. Talvez necessite de algumas adaptações às nossas classes. Obviamente, ela precisa de adaptação. Ela não roda tão simploriamente direto, bonitinho, claro, né? Mas a nossa classe ela está desenhada para funcionar de acordo. Então, ela não faz nenhuma chamada baseada em uma das arquiteturas, se é console, desktop, web, mobile. Ela não faz. Então, com isso daí, a gente pode trabalhar. Pode ser que funcione. Não sei do que você estiver implementando, pode ter aí algumas diferenciações e algumas coisas que façam com que, no final das contas, a gente não consiga implementar. Mas são coisas muito pontuais, né? Da linguagem que a gente vai estar utilizando, da arquitetura dessa linguagem que a gente está utilizando. Mas é muito isso daí mesmo. Eu acho que essas implementações são implementações que eu curto, né? Eu acho fabulosa essas implementações. Acho que resolve muito mesmo a nossa vida. Vamos fazer então uma brincadeira aqui, testar esse cara. Eu coloquei dessa forma, e aí você olha a implementação da forma que está, e você pensa assim: eu posso chamar um método dentro do construtor? Pode, é um método normal, está lá dentro, ele foi feito para isso mesmo, para ser chamado. Então, eu posso sim fazer essa chamada sem problema algum. É a melhor forma? Bem, não sei se é a melhor forma ou se é a pior forma, mas funciona bem porque você está reutilizando um método que já implementa a regra. Se ele já implementa a regra, você está chamando, então está tudo certo. Você não está fazendo duplicidade de código. Então, é uma característica que eu já julgo muito interessante, muito importante para a gente implementar. Não ter duplicidade de código.
esse negócio de não ter duplicidade de código é sempre um fator positivo para manutenabilidade, o palavrão que eu sempre gosto de repetir, né? A manutenabilidade do código. Então, para não ter problemas de manutenção do código, para manter a capacidade de se fazer manutenção no código, eu sempre falo para você que vale muito a pena você pensar em criar métodos e chamar os métodos. Se você tem, por exemplo, um esquema de verificação, que nem o Felipe bem colocou, esse esquema de validação, você pode criar um método para ele e dentro dele, sim, ter a chamada da exception. Não tem problema nenhum. Facilita muito a nossa vida também. E aí você pode reaproveitar esse cara em vários pontos do teu sistema. Todos os pontos que você vai fazer a chamada de uma exceção, você pode aproveitar isso daí de alguma forma. Gosto muito dessa sacada, dessa pegada, que fica extremamente bacana o teu código, fica bem organizado, diminui de uma forma absurda a quantidade de testes e de códigos, e aí vai da lógica de cada um, né? Da implementação, da solução, ou das regras que são implementadas nos devidos locais que se trabalham, né? Então, dependendo da onde você trabalha, você vai ver que vale a pena fazer de tal forma a fazer de outra forma. Então, eu gosto muito dessa ideia por conta disso. Utilizar essas saídas para você poder fazer a sua regra de negócio ser executada, mas não replicada muitas vezes dentro do sistema. A réplica não é legal. A chamada, muitas vezes, é extremamente importante e necessária. Então, vamos fazer o teste dessa daqui, que eu não testei para vocês verem, né? Esse daqui ainda tem um problema, olha lá. Compilei o código dessa forma. Na hora que a gente chamar fazendo isso daqui, passando um vazio, então se eu compilar, você vai ver que não dá problema. Na hora que você rodar isso daqui, ele vai ter um null. O null não está sendo tratado, tá ok? Eu só estou tratando, e é um outro problema, né? Eu só estou tratando, aqui só está sendo tratado se o valor é vazio. Não está sendo verificado se esse valor é nulo ou não. Então, é algo que tem que prestar atenção. Só está sendo verificado, isso aqui só está sendo verificado se o valor é vazio. Essa implementação não é completa. Ela não é uma implementação completa. Eu acho que essa implementação, ela precisa fazer algumas validações a mais. Quais validações a mais nós precisamos, né? A gente precisa verificar se o valor é nulo que está sendo passado. Também é uma possibilidade. Só que ainda eu tenho a possibilidade de ter um valor nulo. Isso daqui é sempre uma dor de cabeça. Vou colocar novamente, insisto, vou colocar lá mais uma vez, vou colocar um nome padrão, um texto padrão. Não sei se é a melhor saída, e normalmente não é, né? E normalmente não é a melhor saída colocar um texto padrão. Se for vazio e for nulo, eu vou deixar esse texto aqui. Eu não acho legal. Sinceramente, eu, Cristóvão, não acho legal. Eu acho que tem muitos problemas possíveis de implementação que a gente tem que tomar cuidado nesse caso. E por conta disso, pode dar tanto problema que acaba sendo perigoso você colocar um texto padrão. Por exemplo, a gente viu um site antes de iniciar a aula, e lá, por exemplo, você colocou o texto para um atributo N-A-O, não, now, né? Now, né? Você não escreveu não com acento. Por padrão, é aquilo dali. Eu acho legal. Funcionaria bem se você escrevesse corretamente, não, né? Sei lá, tem alguma coisa, sim ou não? Se colocar não, ou se fosse um booleano, o padrão é falso, já vem com falso, perfeito, já vem com valor padrão. Mas quando é uma descrição, um nome, um título, como que, por exemplo, eu preencheria o nome do aluno? Aí eu coloco lá, nome do aluno.
Aí você não coloca, ele já vem por padrão nome do aluno e aí fica nome do aluno. E aí você salva o cadastro com o nome do aluno. Ruim, né? E aí você vai pesquisar, por exemplo, você estava cadastrando o José Everson, e aí você esqueceu de preencher o nome, passou em branco, ele cadastra o nome do aluno. E aí você vai procurar lá por nome. Ué, cadê eu? Acabei de fazer o cadastro do José Everson. Cadê o cadastro do José Everson? Você não acha. Aí você vai procurar por últimos registros inseridos. Aí você vê lá nome do aluno. Olha que gafe, que furo que pode ser. É uma coisa bem, né, é sutil, né, delicada, mas dá um chabu gigantesco no teu sistema. E assim, você está imaginando que esse pode ter sido um erro. Mas e se você pegar alguém que está fazendo, por exemplo, já que a gente está falando de aluno, imagina uma secretária que está fazendo o cadastro de todos os alunos que entraram na escola. E não pense que em todos os locais o cadastro é online, não. Tem muito local aí, não importa se o sistema é automatizado, preenche uma fichinha, vai para a mesa da secretária, a secretária digita tudo aquilo. Então, a secretária de escola acaba tendo que fazer esse processo manual. E aí, por uma distração, sei lá, ela falou alguma coisa, virou para o lado, ela não preencheu o nome e mandou cadastrar. E aí, assim, se ocorre esses deslizes algumas vezes, imaginou quanto problema que pode gerar para ela? E aí ela ter que voltar para achar todos que tem lá nome do aluno, 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 e ter que identificar quem que é aquele aluno pelos dados. Às vezes vale a pena excluir o cadastro e refazer de novo. Só pelo trabalho de ter que identificar todo mundo. Então, são coisas que a gente tem que pensar a longo prazo, lá na frente. Pode não parecer, mas isso faz parte, sim, da disciplina de estrutura de dados, faz parte da ideia da utilização, né? Então, a gente tem, sim, isso daí como parte da utilização das nossas estruturas, e a gente está avaliando, nesse exato momento, como que a gente deve implementar uma estrutura corretamente. Parece uma bobeira, mas você tem que conhecer a linguagem e você tem que saber o que a linguagem suporta e você tem que utilizar essas funcionalidades a seu favor. O André tinha falado, por exemplo, da não colocação de um nome, né? É um detalhe bobo, falar assim, e se eu não colocar public, quer dizer que já é público por padrão? Não. No Java não é assim. Mas na linguagem, sei lá, PHP é desse jeito. Ok, você tem que conhecer a linguagem PHP e você tem que conhecer a linguagem Java. Você tem que saber das duas, para que você possa trabalhar se você mexe com as duas ao mesmo tempo. Então, você sabe que uma é de uma forma, tem que saber da outra, que a outra é de outra maneira. E isso é importante. Nesse caso daqui, eu vou fazer uma implementação que Cristóvão, julgo interessante. Eu vou fazer primeiro dentro do método e depois eu vou fazer como normalmente eu faço. Então, só para vocês visualizarem. Aqui, a gente tem o problema do teste, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, são dois testes que a gente verificou. Testa se é vazio. Então, o primeiro teste, que eu vou testar se é vazio, né? Se é em branco. Vou fazer um if para alguma coisa. E aí eu vou pegar exatamente isso daqui, ó. É essa implementação que eu quero. Eu estou testando se o título é vazio. Se o título for vazio, qual que é uma boa prática na linguagem Java? Para que eu não precise lançar, por exemplo, o system out, mandar uma mensagem, ou abrir um pop-up lá na janela, se for. Eu não trabalho com isso. Isso daqui é uma classe. E ela implementa o objeto que eu estou analisando, né? A coisa que eu estou analisando. Se vai fazer por um modal, se vai fazer por um show message, se vai mandar um texto na console, não é problema nosso. Eu só tenho que mostrar que está errado. Como vai ser tratado isso deve ser na classe que utiliza ela. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode utilizar o throw, como que é mesmo? Throw, né? Throw, lançar, né? Vou lançar um throw
E a gente pode fazer a chamada anônima de um objeto do tipo exception, né? Então, throw new, e aí a gente vai lançar um ilegal argument exception. E o ilegal argument exception é uma das exceções que a gente pode utilizar a nosso favor, sem a gente precisar construir a nossa própria classe de exceção, né? Então, por exemplo, valor, vou colocar aqui, título não pode ser vazio. E olha só que diferença que eu fiz aqui. Vou deixar, então, esse teste, e isso daqui eu não preciso mais. Olha lá. Se chegou e verificou que é vazio, ele vai chegar e lançar uma ilegal argument exception. Ele vai fazer o lançamento de um ilegal argument exception. Está chamando um objeto anônimo, eu nem preciso do objeto, que a gente não vai manipular ele. Vou compilar esse cara, compilado, numa boa. Agora a gente vai testar. Eu vou fazer isso daqui de novo. Olha lá. Vou compilar para ver. Compilação concluída com sucesso, não tem erro, está passando uma string. E agora eu vou executar. Executei. Na hora que eu executo, olha aqui que bacana. A gente tem aqui, ó, exception in thread main, Java lang ilegal argument exception, título não pode ser vazio. Ó que show! Agora a gente criou nosso próprio lançamento de exceção. Aí você pode pensar assim, nossa, deu erro. Eu falo, sim, deu um erro. E aí você fica olhando para minha cara, tá, você estava na expectativa do quê? Isso aqui é uma exceção, não é um erro, né? Então vamos corrigir. Não é um erro, é uma exception. Uma exception pode ser tratada. Uma exception pode ser tratada. Então eu posso tratar isso aqui. Erro é fatal para a execução, e aí tem que ter uma correção para esse negócio funcionar. A exception aqui pode ser o usuário que gerou ela. Por quê? Porque ele mandou um valor vazio. Agora eu posso pegar isso daqui e pensar. Sei lá, se for numa web, né, a gente estiver fazendo um ambiente web, eu posso abrir um modal, mandando uma mensagem para ele, falando que o título da novela deve de ser preenchido, e aí ele clica no OK, volta para o cursor exatamente lá na caixinha para ele preencher. E aí ele preenche, na hora que ele tentar submeter de novo, vai ter um valor. Olha que legal. O seu programa, ele gerou uma exceção e você consegue manipular essa exceção. Então, essa primeira estrutura é muito importante da gente entender. Manipular exceções é útil pra caramba. Outra coisa que pode ser interessante, e olha só, e se você passar valor null aqui? Funciona? É uma pergunta boa, né? Se você pegar esse cara daqui, compilar, ele aceita. Se você rodar isso daqui, ele vai dar agora o null pointer exception. Por quê? Porque ele recebeu esse valor de alguma forma. Se você olhar, ele recebeu esse valor e foi tentar passar. Na hora das passagens, ele teve problema. Vamos ver qual que foi a stack, né? Qual que foi o caminho que isso aqui percorreu. Ele recebeu lá um null pointer exception. O null pointer exception ocorreu quando ele tentou, vamos fazer de baixo para cima, né? Lá na classe executável, no método main, ele tentou fazer alguma coisa na linha 10. Vamos dar uma olhada na linha 10. A linha 10 é isso daqui, ó. Ele tentou instanciar. E aí ele passou um nulo. E aí, quando ele fez esse nulo, ele chamou a classe novela. O init é o método construtor. Então, novela.método construtor, linha 12. Vamos lá na classe novela. No método construtor, tá aqui o método construtor. Aqui é a linha 12, ó. A linha 12 é essa daqui. Ele chamou o método setTítulo. E aí ele tem aqui, passou o título aqui para dentro. Então ele recebeu null nesse cara. Esse cara tá nulo.
E aí, quando ele chamou ele, veio para cá, né? O set título. Vamos ver lá a chamada dele, ó. Foi para o set título. Na linha 18, ele deu erro. Olha aqui a linha 18. Na hora que ele testou se é vazio. Na hora do teste do is empty, ele deu pau. Olha que bacana. Na hora do is empty, ele deu pau. Por quê? Porque eu só posso verificar se uma coisa é igual a outra se tiver instância delas, se elas tiverem, né, instâncias possíveis para comparação. Eu não posso testar a igualdade com nulo, porque referência vazia não dá para testar. E olha aí o problema que deu. Acabou de descobrir aonde gerou a exceção. A exceção foi na hora de fazer esse teste. Só que isso aqui não gerou um verdadeiro para ele cair aqui. Isso aqui gerou uma nova exception, que é a null pointer. Então, eu posso testar se o valor título é vazio e dizer que precisa ter um valor válido também? Posso. Posso fazer esse teste junto? Posso fazer separado ou posso fazer junto. Só que se fizer junto, tem uma regra muito importante. Se ela for nula, ela vai dar problema se você testar ela num segundo momento, né? Então, quando eu vou testar nulo, eu não coloco ele depois do teste de vazio. Eu coloco ele primeiro. Então, eu vou testar se título é igual a null. Ou porque o E vai ter que garantir os dois. O ou é um ou outro, né? Se o título for igual a nulo ou o título for vazio, eu vou falar que o título não pode ser vazio. Então vamos compilar esse cara aqui, compilou. Vamos ver agora se essa execução vai melhorar. Compilado esse cara. Vamos executar isso daqui. Então compilei. Não dá problema na compilação, porque ele ainda não tratou isso daí, isso aí é valor, então é só em execução. Rodei, e olha só que legal. Agora, eu tenho lá a minha exceção ilegal argument exception. O título não pode ser vazio. É uma mensagem mais amigável. E, obviamente, você pode colocar uma mensagem mais amigável e já passar isso daí, sei lá, se para o teu parâmetro do teu método lá na console, pode ser passado isso daqui, por exemplo, para o teu show message, se for desktop, pode passar para o teu modal, para dar uma mensagem na tua página. Muda a característica, né? O funcionamento mudou. Então, exceptions agora é algo muito importante que a gente tem que lembrar que a gente deve de utilizar para fazer tratamento de erro. Então, deu alguma coisa errada? Estou te dando a possibilidade de você tratar isso daqui lá no teu método principal. Perfeito. A gente está fazendo o que tem que ser feito. Não está implementado o método principal, a solução disso. Isso aqui, no nosso momento, aqui não nos cabe por enquanto. Nos cabe falar, olha, você tem que fazer certo. É isso daí que tem que acontecer aqui. E eu estou passando a informação que tem que ser feito certo. Agora, o usuário tem que fazer certo, né? Então, já estamos num nível interessante. Vamos fazer a nossa continuidade aqui. Vamos criar algumas classes para a gente representar, fazer a representação de um produto. E aí eu selecionei uma categoria de produtos e a gente vai trabalhar com eletrodoméstico hoje. Hoje a gente vai fazer uma classe que represente um eletrodoméstico. Então vamos começar a nossa brincadeira. Vou criar aqui uma classe que representa um eletrodoméstico, né? Rapidamente, só para a gente começar a nossa brincadeira. Eletrodoméstico. Então, já vou colocar aqui, isso aqui ainda faz parte da nossa revisão, né? Eu vou deixar tudo junto por enquanto. Nossa classe que representa um eletrodoméstico. Representará um eletrodoméstico. Por enquanto, vamos deixar aqui um construtor vazio, já é uma classe, né? Já está bonitinha. Só a estrutura, o esqueletão, só para a gente depois vir colocar os atributos, criar os métodos e fazer as validações necessárias. Esse aqui já é válido,
Então já está compilado e salvo aí para vocês se quiserem utilizar. E vamos colocar tipos de eletrodoméstico, né? Então vamos dar lá tipos de eletrodoméstico. Já vou fazer um arquivo salvar como nesse cara daqui mesmo. A gente vai trabalhar com... A gente combinou geladeira, né? Geladeira. Então a gente vai ter aqui geladeira. E a geladeira, ela é extended eletrodoméstico. Tá aqui. Então, essa daqui salvou, a gente compilou, já tem salvo. A gente vai fazer geladeira, fogão, né? E máquina de lavar. E máquina de lavar. Geladeira, fogão. Geladeira, fogão. Então, a gente vai trocar. Fogão e máquina de lavar. Máquina de lavar. Criei as classes que serão utilizadas, né? A nossa ideia agora é ter essas classes implementadas para que a gente possa trabalhá-las da seguinte forma. Eu quero vender produtos. A minha loja é uma loja que vende eletrodomésticos. Que tipos de eletrodoméstico você trabalha? Bem, eu trabalho com eletrodomésticos que são geladeiras, fogões e máquinas de lavar. Eu trabalho com esses 3 tipos. Então, eu vou poder cadastrar fogões, geladeiras e máquinas de lavar. E aí eu cadastro isso daí, e aí eu posso fazer a venda de qualquer um desses produtos. Se a gente seguir pela ideia convencional, normalmente você pensaria da seguinte forma, né? Eu posso vender uma máquina de lavar, eu posso vender um fogão, eu posso vender uma geladeira. Eu acho certo, você pode, mas às vezes você tem que lembrar que não é somente uma que você vende por vez. E não é somente, por exemplo, a pessoa vai comprar, ela compra 2 máquinas de lavar diferentes. Normalmente, ela compra 2 produtos diferentes. Para que você não tenha que fazer 2 vendas, você faz uma venda com 2 itens, né? Ou 2, ou 3, ou 4, quantos itens você precisar. Mas você tem uma venda e a venda tem itens. Para que isso aconteça, a gente tem que ter o produto, né? E o nosso produto é eletrodoméstico. Então, eu vou fazer um cadastro onde eu vou cadastrar eletrodomésticos. É isso que eu quero cadastrar, eletrodomésticos. Não importa o tipo dele, sendo eletrodoméstico, eu posso criar. E é essa a ideia que a gente vai fazer. Algumas características que eu julgo que são legais da gente colocar aqui para as nossas classes. Deixa eu abrir todas as que foram criadas agora. Fogão, geladeira, eletrodoméstico. Abrir tudo. Pronto. Então, só para ficar aqui todas elas bonitinhas, na ordem que foram criadas. Primeira coisa, o que um eletrodoméstico tem de característica? Eu acho que uma característica boa que a gente pode colocar seria o valor dele. Quanto ele custa para ser vendido. Eu acho que essa é uma característica que todo eletrodoméstico da minha loja vai ter. Outra coisa que seria uma característica em comum, eu posso colocar nele um nome. Ele tem um nome, né? É um nome. E eu acho que o eletrodoméstico tem uma marca também. Eu acho que ficou legal. Eu posso colocar a marca, o nome, a marca e o valor. Então, eu posso vender um fogão Daco. Então, fogão 48B Daco, valor R$150. Não sei se está caro ou barato. 150, coloquei da minha cabeça. Beleza. Eu posso fazer isso. Então, já está funcional. Mas o fogão, ele tem algumas características, né? Então, o fogão tem algumas características que eu gostaria de colocar, porque a gente quer ver esses detalhes, né? Então, uma característica que a gente pode colocar para o fogão, por exemplo, número de bocas.
Então, vou colocar aqui bocas. Quantas bocas o fogão tem? Outra característica que eu acho que é legal seria se tem ou não forno, né? Se ele tem ou não forno. E mais uma característica para a gente fechar, a cor. Acho que a cor é legal. Todos eles têm cor? Tem. Então, será que vale a pena eu colocar a cor na especialização? Olha, ó, nesse momento a gente percebe que não. Porque geladeira tem cor. Máquina de lavar também tem cor. Então, não é uma característica exclusiva dela. É uma característica de todo o eletrodoméstico. Então, todos os nossos objetos serão cor. Então, vou arrancar a cor daqui e eu vou jogar lá para o eletrodoméstico. Coloquei mais uma característica para ele. Vamos ver a geladeira. A geladeira, a gente pode perguntar, falar qual que é o tipo dela. Aí ela pode ser geladeira comum, duplex, frost free, bottom freezer, sei lá, os tipos. E eu quero saber qual que é a capacidade dela em litros, né? Então, que eles chamam de tamanho, né, em litros. Tamanho da geladeira em litros. E aí a gente pode vir aqui para a máquina de lavar. A máquina de lavar, a gente pode pensar nela como sendo algo, só que aí ela tem a capacidade dela em quilos, né? Capacidade dela em quilos. É a característica da máquina de lavar. E aí eu acho que fica legal, informação que a gente pode colocar. Cada uma tem uma característica nova, né? Então, quando eu falo de fogão, a gente tem boca e forno, se tem ou não tem. Máquina de lavar, a capacidade dela em quilos. A geladeira, o tipo dela e o tamanho em litros. E todos os eletrodomésticos, eles vão ter um nome, vão ter uma marca, uma cor e um valor. E eu acho que fica legal. E aí a gente vai implementar isso daqui na próxima aula. Beleza? Então fica aqui, quem já quiser adiantar, fique à vontade. Está aqui marca, nome, marca, cor, valor, geladeira, tipo e tamanho, fogão, número de bocas, então um valor inteiro, e forno, se tem ou não, valor booleano. E aqui, por último, em máquina de lavar, a capacidade dela, né? Qual é a capacidade dela? Então, são as 4 classes que a gente vai trabalhar para ver os exemplos de funcionamento do polimorfismo. Beleza, pessoal? Espero que isso aqui esteja bacana e na próxima aula a gente continua.